A gente vai estar se preparando aqui, a economista Cristina de Mello, para que a gente converse sobre esse risco. A gente está vendo, nos últimos dias, esse clima seco. Ontem a gente fez uma entrevista com um dos maiores cientistas do mundo, um brasileiro, Carlos Nobre, que se disse apavorado com a questão climática e do tamanho, do volume dessa seca agora. Vamos lá, a Cristina de Mello já está com a gente, economista e doutora pela FGV. Cristina, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Começo perguntando para a senhora o seguinte: o ministro Fernando Haddad disse que crise climática pode aumentar a inflação e preocupa um pouquinho. É um pouquinho mesmo ou a gente tem que estar preocupado não só do ponto de vista ambiental, da nossa saúde, da saúde do meio ambiente, mas também com o nosso bolso? Mais uma vez, muito obrigado, Cristina. Eu que agradeço o convite, estar aqui participando com vocês. A fala do ministro Haddad se refere a uma outra questão, né? É absolutamente importante, absolutamente relevante a gente olhar para o aumento desses preços, como se impacta na renda das famílias, para a nossa qualidade de vida, para a nossa organização produtiva. O que ele quis dizer é que esse é um aumento de preços que não se perpetua. Então, vamos dar um exemplo diferente. A gente vai ter um aumento na energia elétrica. Esse aumento da energia elétrica ele vai ser repassado para outros preços, porque é um custo de produção importante, é custo de transporte da atividade produtiva. Então, isso tende a ter reflexos nos aumentos de preços sucessivamente. Não é o que a gente chama de once and for all, quer dizer, sobe uma vez e fica num novo patamar, continua subindo. Então, a que ele se referia era assim: bom, primeiro, é uma questão pontual relacionada agora com a condição climática, mas mais do que isso, subir a taxa de juros para controlar esses preços é inefetivo, porque não se trata de ter muita procura. Esses preços não subiram porque tem muita gente comprando. Então, não tem por que subir a taxa de juros para combater este tipo de aumento de preços. Então, acho que a forma como ele falou talvez sugira uma outra compreensão, mas foi esse o contexto. Nesse caso, a gente teve, professora, nesse momento agora das queimadas e do clima seco, é o segundo grande fenômeno brasileiro desse ano. A gente teve há poucos meses, uma enchente no Rio Grande do Sul, que de fato se preocupa, a gente teve uma preocupação muito grande também do ponto de vista ambiental. No caso das enchentes, com resultados catastróficos imediatos, com morte das pessoas, e também ali com a expectativa ali de aumento de alguns produtos, né? O governo tentou, inclusive, ali estabelecer um leilão, algo que não funcionou naquele primeiro momento. Quer dizer, o segundo movimento, né? O segundo momento que essa crise climática ela interfere diretamente aí na vida da gente como brasileiros, mas também com preocupações do ponto de vista econômico. Eu queria que a senhora fizesse uma análise aqui um pouco de como cuidar do ambiente, do meio ambiente, significa também cuidar da nossa saúde, da nossa sociedade e da economia também. É um tema tão oportuno, porque a lógica econômica é a de maximização de bem-estar das famílias e das pessoas. Então, o que a gente busca, né? Maximizar o resultado das empresas, ter o máximo de lucro possível, né? Para a gente poder ter incentivos para ganhar mais, para produzir mais. E do ponto de vista das famílias, também é ganhar bastante, é trabalhar bastante, é ter bastante resultado econômico para poder comprar mais. Mas esta lógica econômica, ela também leva a gente a utilizar recursos produtivos em excesso. Então, a mudança climática veio para a gente perceber, né? Não tem mais como a gente discutir se existe ou se não existe, nós estamos sentindo
nós estamos visualizando, nós não respiramos. Então, nós estamos tendo efeitos muito concretos sobre a nossa saúde. A gente viu quebra de barreira em mortes, em quantidade, também não faz muito tempo, né? Então, essa lógica econômica ela precisa ser revista. Ela precisa olhar para essas mudanças climáticas como um custo, um risco, e isso tem que ser contabilizado, e as empresas precisam olhar para isso com cuidado. Porque, do contrário, esse regime, essa organização econômica não vai entregar aquilo que a gente promete, que é bem-estar. Então, bem-estar não é possuir coisas, bem-estar não é ter mais coisas, bem-estar é viver bem. Então, é isso que a gente precisa olhar, nós precisamos olhar para essa nova lógica da organização produtiva. Muito bem. Professora Cristina de Mello, economista, muito obrigado aqui pela participação com a gente aqui no Poder Expresso. Espero encontrá-la outras vezes. Bom trabalho. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, Léo, principalmente pelo tema. Muito feliz em participar.